CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estudaremos agora o livro No Invisível, dando continuidade ao estudo da semana passada. Leremos o Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 8, a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais, que as desmerecem, as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. O que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Arnes era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita para diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade e aproximarmos-nos destas virtudes que possui, como disse o nosso benfeitor François Nicolas Maladeleine, nos aproximar desses espíritos simples, como o irmão Vicente de Paulo, cura de Arnes, enfim. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça o nosso ânimo, a nossa coragem, a perseverança. Sobretudo, dai-nos força para a nossa transformação moral. Que seja, então, em Teu nome, em nome dos guias da nossa casa, que possamos estudar o livro No Invisível do nosso irmão Leon Denis, a quem pedimos a permissão para evocá-lo, a fim de que ele nos instrua, nos inspire, bem como o altivo diretor da nossa casa e os nossos guias, trabalhadores desta casa de amor. Em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, nós estamos estudando a mediunidade gloriosa. A mediunidade gloriosa. Estamos terminando o nosso livro, no capítulo 26, a mediunidade gloriosa. Paramos aqui na página 412. Então, vamos continuar. A cada página da Bíblia, encontraremos textos afirmando a mediunidade sobre todas as formas e em todos os graus. Sob os nomes de deuses, anjos, os espíritos protetores dos homens ou das nações tomam parte de cada fato, intervêm em cada acontecimento. Moisés é vidente e audiente. Ele percebe Jeová, o espírito protetor de Israel, na sarça do Horebe e sobre o Sinai. Quando ele se debruça sobre o propiciatório da Arca da Aliança, ouve vozes. Ele é médium, escrevente, quando escreve sob o ditado de Elohim, as tábuas da lei. Médium ativo, magnetizador poderoso, quando golpeia com uma descarga fluídica os hebreus revoltados no deserto. Médium inspirado, quando canta seu maravilhoso cântico, após a derrota do faraó. Moisés nos apresenta ainda um gênero especial de mediunidade,
a transfiguração luminosa, observada em alguns fenômenos contemporâneos, quando desce novamente do Sinai, traz na sua fronte uma auréola de luz. Então, ele falou aqui da mediunidade de Moisés, né? A Dilane não veio, né? Não veio. Samuel, cujo nascimento, como o dos predestinados, foi precedido de oráculos e de sinais, tornou-se profeta desde a infância. Dormindo no templo, é despertado muitas vezes por vozes que o chamam, conversam com ele durante a noite e lhe anunciam as coisas futuras. Então ele está falando da mediunidade, que foi bem utilizada, bem usada, por isso o nome mediunidade gloriosa. Agora ele está citando aqui na Bíblia, fatos da Bíblia, como Moisés, que era vidente, audiente, e todas essas outras possibilidades, médium inspirado, magnetizador, poderoso. Então, quando ele transforma ali o cajado numa cobra, é um bruxo de primeira, né? Sabia o que estava fazendo, médium de efeitos físicos, poderosíssimo. No livro Esdras, reconstitui a Bíblia inteira que havia sido perdida, e isso em condições em que afirmam ainda diferentes gêneros de mediunidade. A voz lhe diz: prepara muitas tabuinhas e junta-te a 5 escribas rápidos e hábeis, e acenderei no teu coração a lâmpada da inteligência, que não se apagará até que tenhas terminado de escrever o que tiverdes começado. Aí abre aspas, ele dizendo, né? Minha boca se abriu e não se fechou mais. Fecha aspas. Ditei incessantemente, noite e dia, e o mais alto deu a inteligência aos 5 homens que estavam comigo, e eles escreveram as revelações da noite, coisas que absolutamente não compreendiam. E assim, durante 40 dias, foram escritos 204 livros. Caramba! Eu estava pensando aqui, toda a evolução do planeta, ela foi feita... Tudo mediunicamente. O Alcorão se baseia na mediunidade, a Bíblia na mediunidade, o Cristo toda na mediunidade, o budismo na mediunidade. Tem papel fundamental. Tem um papel fundamental no progresso. Agora, escrever 204 livros, eu vou te contar, hein? Esdras. Pegou logo 5 escrivão ali, né? Jó teve uma visão que é o tipo perfeito da materialização espírita. Todo o livro de Jó está repleto de iluminações e de inspirações medianímicas. Sua própria vida, atormentada por maus espíritos, é um assunto de estudos bem sugestivos. Vocês conhecem o livro de Jó? Eu vou botar aqui para eu ler, já era para ter visto há muito tempo. Já passei há muito tempo atrás, mas não me lembro. A Bíblia menciona casos frequentes de obsessão, entre outros em Saul, essa aí a gente sabe, né? Que é muitas vezes possuído por um espírito colérico. Em sua alma vazia, o mau espírito se introduz. É um fenômeno de incorporação bem caracterizado. Saul foi, primeiramente, um médium do Senhor, mas em consequência de faltas graves e de uma vida desordenada, perdeu sua faculdade. Olha a suspensão da faculdade no rei Saul. Mas aí ele fala que ou se perde ou se torna instrumento de espíritos. Ou melhor, ela se tornou um instrumento de espíritos inferiores. Essa perda ou esse enfraquecimento dos poderes medianímicos é frequente naqueles que se deixam invadir pelas paixões. A mediunidade se amesquinha, desaparece sem causa aparente, porém ordinariamente porque as disposições íntimas do médium se modificam. Olha aí a questão das paixões inferiores, a escravidão dos sentidos, como nós falamos aqui. Não dá. Nas células nervosas do organismo. Então você vai ser médium de espíritos inferiores, das trevas, e não da elevação.
Tem que ter elevação moral, tem que cuidar da parte moral, não é desassociada. A mediunidade em si não tem nada a ver com a parte moral, mas se você quiser ser médium intermediário de espíritos superiores, você tem que cuidar da parte moral. A missão dos profetas, como a dos médios contemporâneos, médium e profeta é sinônimo, tá? Estava semeada de armadilhas. Deve-se ler no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus as provas, as provações, as humilhações, os sofrimentos que suportaram esses médiuns inspirados. Uma das mais penosas tarefas da vida do profeta era de lutar contra os impostores. Sempre houve e sempre haverá falsos profetas, isto é, médiuns movidos por maus espíritos. O objetivo deles parece ser o de contrariar a ação dos verdadeiros profetas, o de semear a discórdia. Isso é muito importante para a gente. Nos seus meios habituais, muitos grupos espíritas têm se desagregado sob a influência dos espíritos inferiores. É por isso que a grande arte do espiritualista consiste em premunir os meios assistidos por essas influências nefastas que se comprazem perseguindo os passos dos missionários de paz e de verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado nas casas espíritas, porque os diretores da casa espíritas, que têm a orientação do plano espiritual, ele tem que ter cuidado, ele tem que se preservar de determinadas situações da vida, ele tem que orar muito, ele tem que estar muito vigilância e fazer força para se transformar, senão ele vai ser joguete de forças inferiores e os bons espíritos se afastam. Em resumo, a obra dos profetas hebreus foi considerável. Suas prédicas monoteístas e moralizadoras prepararam o advento do cristianismo e a evolução religiosa da humanidade. Homens de meditação, de recolhimento, de prece, os grandes médiuns israelitas sabiam e ensinavam que o intercâmbio com o invisível é um princípio regenerador. Eles tinham por missão espiritualizar a religião de Moisés, que tendia a se materializar, como o espiritismo contemporâneo tem também, ele também, a missão de espiritualizar a sociedade atual, que se decompõe cada vez mais e de conduzir as igrejas às puras tradições do cristianismo primitivo. Então, olha aí, o espiritismo com uma missão muito importante e a nossa responsabilidade em tudo isso, de divulgar a doutrina espírita com acerto, com segurança, sem deixar que ela se contamine com ideias não espíritas. E também o interessante é que ele fala que a obra dos profetas tinha sempre a ideia monoteísta, moralizadora, era compunho, né, a ideia de único Deus. Isso. Da moralidade. Preparando o ambiente para Jesus chegar. Isso. Preparando para o ambiente chegar. E outra coisa que ele fala aqui, que me chamou a atenção também, mais uma vez, visto isso. Aí ele fala, né, que esses espíritos, né, esses profetas eram homens de meditação, recolhimento de prece, e aí ele separa meditação de prece, são coisas diferentes e complementares. Sim. E eles quase todos falam isso. Fala, Leon Denis sempre fala na meditação. Aí, a última frase aí, o espiritismo contemporâneo tem ele também a missão de espiritualizar. Ó. A sociedade atual, que se decompõe cada vez mais, aquilo que a gente estava falando inicialmente aqui na aula anterior. Principalmente a ideia de Deus. A sociedade se degradando moralmente e de conduzir as igrejas às puras tradições do cristianismo primitivo. Imiscuir essas ideias nas igrejas, que elas mudem. Os profetas hebreus foram os conselheiros dos reis de Israel, os reparadores dos abusos do poder, os consoladores do povo oprimido e aflito. Como todos os homens de gênio, haviam percorrido vidas numerosas, existências de trabalho, de busca penosa, que neles tinham desenvolvido a intuição profunda. Sua penetração das coisas, sua maravilhosa perspicácia, eram somente frutos de encarnações anteriores, tendo vivido no passado de Israel
possuíam uma inteligência perfeita da alma da nação. Assim, João Batista, que era a reencarnação de Elias, preparou poderosamente seus irmãos para a revelação de Jesus. Preparados por muitas vidas, né? Muitas vidas, não vieram médium naquela época, e vieram depois, na época do Cristo, como João Batista. E com certeza, médiuns aí que a gente... Quem foi Eurípides Barçanufo em toda essa história aí? Né? Até chegar ao cristianismo, e tantos outros médiuns aí, como Chico, onde o papel deles nisso aí? Não vieram médium de agora, o altivo, não veio médium de agora. O próprio Kardec, né? O tema habitual, o Kardec não tinha mediunidade ostensiva, mas ele tinha aquele conhecimento todo, ele trouxe aquilo na sua bagagem. Ele foi um druida, e como druida, um sacerdote céltico, ele possuía mediunidade, principalmente a intuição, a inspiração, mas não fala da mediunidade ostensiva dele lá. A virtude, o tema habitual do ensino profético era primeiramente a adoração em espírito e em verdade. Os profetas combatiam com energia o formalismo farisaico da lei e diziam abertamente que a circuncisão do coração vale mais que a da carne. Assim, nos nossos dias, os espíritos condenam as práticas materiais e o farisaísmo estreito dos falsos devotos, de todos aqueles que, sob pretexto de religião, substituem os preceitos do Evangelho pelas práticas supersticiosas. Foi aí que Jesus foi condenado por eles, porque eles perverteram o ensino desses profetas, principalmente de Moisés, trazido na tábua da lei, conspurcando esses ensinamentos, transformando em práticas, em rituais, em práticas materiais, materialistas, que Jesus veio combater. E combatendo, eles iam perder dinheiro, iam perder poder, preferiram matar Jesus Cristo. O tema habitual do ensino profético era primeiramente a adoração em espírito e em verdade. Nós vimos lá para baixo. A virtude que os videntes de Israel mais recomendavam era a justiça. A palavra justo significa então um conjunto das virtudes: dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que lhes pertence. Eles se faziam por toda parte os advogados dos pobres, desses deserdados que então se chamavam os Ebionim. Depois do pecado de idolatria e do desprezo aos pobres e da obsessão dos fracos, era mais resolutamente desonrado. Isaías, sobretudo, é o eloquente advogado dos pobres. O Messias que ele anuncia é aquele que julgará os pobres na sua justiça. É precisamente por esse grande amor pelos humildes que alguns racionalistas modernos qualificaram os profetas de demagogos, de fogosos inimigos de qualquer dinastia. Na realidade, 3 grandes revelações medianímicas dominam a história. Aos profetas de Israel sucedeu o médium divino, Jesus. O Espiritismo é a última revelação, a difusão espiritual anunciada por Joel, quando então o Espírito se espalhará como uma aurora sobre o mundo, quando os velhos terão sonhos e os jovens visões. O próprio Reus concorda que depois desse oráculo, abre aspas, a efusão do Espírito será tão ampla que a nação inteira se tornará um povo de profetas. Assim, fecha aspas, assim a ação psíquica do além transformará o mundo futuro numa humanidade de videntes e audientes. A mediunidade será o último estado da raça humana, caminhando na direção do termo do seu destino. Então ele colocou aqui todos os profetas do Antigo Testamento, chegando a Jesus como médium divino. Por isso que se fala, Jesus era o médium de Deus. E de Jesus a doutrina espírita, onde todos serão médiums. Nós estamos num processo. Estamos num momento. E isso está acontecendo. Então, esse processo está no início ainda.
A gente vê nesse processo desde o advento do Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Não está ainda do jeito que ele está falando aqui, mas vamos chegar lá. Quando todas essas ideias, porque os médiuns estão espalhados pela terra inteira, e as verdades espirituais, como reencarnação, imortalidade, comunicabilidade, eu acho que estava sem som até agora, não estava não? Agora é que voltou o som. Só aumentou, estava com som antes? Estava? Tá. Então, é isso. A mediunidade será o último estágio, o último estado da raça humana, caminhando na direção do termo do seu destino. O último estado para o término, o termo é o fim do nosso destino, é a mediunidade. A gente vê muita gente com medo da mediunidade, mas a mediunidade é um sentido a mais que a gente tem e é para ser usado. E no futuro isso vai ser muito comum. Já é comum, né? Com quem a gente conversa sempre tem. Um vizinho, um amigo, todo mundo tem as suas percepções. E isso vai aumentar mais ainda, mais ainda. Alguma pergunta? Não? Vamos para um outro conjunto de ideias aqui. Voltemos no curso do tempo e veremos a mediunidade se difundir nos meios mais diversos, uniforme em seu princípio, variada ao infinito nas suas manifestações. A história dos profetas de Israel foi encerrada com a aparição do filho de Maria. Nós o vimos em outro lugar, que a vida do Cristo está repleta de manifestações que fazem dele o mediador por excelência. Jesus foi um vidente e um inspirado, o maior de todos aqueles que o sopro divino vivificou durante sua passagem pela terra. O mistério do invisível envolve toda a sua pessoa, toda a sua existência. Ele conversa com Moisés e Elias no Tabor, e legiões de almas o assistem. Seu pensamento abarca 2 universos. Sua palavra tem a doçura dos mundos angélicos. Seus olhos leem o segredo dos corações e com um simples toque ele expulsa o sofrimento. Então Jesus, esse grande médium, esse grande instrutor, educador, e junto com a educação, a mediunidade. Quem, logo na sua primeira manifestação, ele transforma a água em vinho, nas bodas de Caná, mostrando que nós, cristãos, devemos ser alegres, devemos vir para o trabalho com alegria, com felicidade no coração. Ele serve, ele foi ali para servir, ele queria ver os convivas em alegria. Depois, ele transforma, antes de ensinar lá o Sermão do Monte, os peixes, multiplica os peixes, multiplica os pães, para alimentar aquela multidão faminta e eles poderem, com tranquilidade, ouvir a mensagem que ele traria. E nós fazemos o mesmo aqui na casa, quando vêm aqui as pessoas, se alimentam, né, que nós chamamos de assistidos materiais, porque assistidos espirituais todos nós somos. E como assistidos materiais, eles precisam se alimentar, senão eles não vão entender e compreender nada, não vão ter forças para compreender. Essas faculdades maravilhosas, ele Jesus, né, as comunica parcialmente aos seus apóstolos. E ele diz: não vos preocupeis absolutamente com tereis a dizer, não penseis absolutamente nisso, pois o Espírito vos ensinará nessas horas mesmo o que deveis dizer. Não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Está em Mateus. Então, para eles não se preocuparem na hora de divulgar o Evangelho de Jesus, que eles não falariam por si só, eles seriam inspirados pelo Espírito do Pai Celestial. Os séculos passam, a cena muda. Além do Oriente, uma outra figura impotente se ergue,
No silêncio do deserto, esse grande silêncio dos espaços, que dá à alma uma serenidade e um equilíbrio bem pouco conhecidos dos habitantes das cidades, Maomé, o fundador do Islã, redige o Corão sob o ditado de um espírito que toma para se fazer ouvir o nome e a aparência do anjo Gabriel. Ele próprio o afirma no livro sagrado dos árabes. Olha aí o Corão, como nós falamos no início. Maomé foi o médium, trouxe tudo mediunicamente. Então ele diz aqui o seguinte: vosso compatriota, ó coraixitas, não se desgarrou, ele não foi seduzido absolutamente. O Corão é uma revelação que lhe foi feita, é o terrível quem o instruiu, e ele revelou ao servidor de Deus o que ele tinha a revelar. O Corão de Maomé não mente, ele viu. Aí vocês vão ver, poxa, mas tem gente que usa o Corão para matar, para torturar, usam como usaram o cristianismo para matar, para torturar. A essência está ali, mas os homens dão a sua interpretação e deturpam. O homem é que muda. O homem é que muda. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, Exatamente. Então a gente tem que ter o cuidado para não desvirtuar a doutrina espírita, não dar a nossa interpretação. Tem um monte de gente dando a sua interpretação. A gente tem que dar a interpretação dos espíritos, o que Kardec nos trouxe. Leon Denis está dizendo, vamos dar a interpretação de Leon Denis. Estranha coincidência. Sua missão começa como a de Joana d'Arc. Ela se revela a ele através das vozes e das visões. Como Joana, durante longo tempo, resistirá a ela, porém o poder misterioso o leva contra a sua vontade, e o humilde cameleiro torna-se o fundador de uma religião que se estende sobre uma vasta parte do mundo. Cria integralmente um grande povo e um grande império. A propósito de suas faculdades medianímicas, eis o que diz Boniméry. Maomé caía de tempos em tempos num estado que enchia de terror aqueles que o cercavam. Nesses momentos em que sua personalidade lhe escapava e em que se sentia invadido por uma vontade mais poderosa que a sua, subtraía-se dos olhares. Seus olhos, desmesuradamente abertos, eram os de um olhar fixo, perdido. Imóvel, parecia tomado de um desfalecimento que nada podia dissipar. Depois, pouco a pouco, a inspiração se libertava e escrevia o que as vozes misteriosas lhe ditavam com uma rapidez vertiginosa. Olha aí a mediunidade de incorporação aí nele, né? E até a transfiguração, disse que ele mudava, né? Mudava. Agora, os homens deturparam, né? Muita coisa que ele escreveu. Muita coisa. E ele era um simples cameleiro, né? Era um homem simples. Porque também, como a mediunidade foi muito difundida naquela época, tinha muitos médios também sem moralidade, então por isso criou uma... Agora, não tem médium lá? Claro que tem médium. Claro que tem um monte de médium lá no Islã. Eles interpretam lá, né, do jeito deles. Na Idade Média, citemos duas grandes figuras históricas. Cristóvão Colombo, o descobridor de um novo mundo, impulsionado por uma obsessão divina, e Joana d'Arc, que obedece suas vozes. Na sua missão aventureira, Colombo era guiado por um gênio invisível. Tratavam-no de visionário. Nas horas das maiores dificuldades, ouviu uma voz desconhecida murmurar ao seu ouvido: Deus quer que vosso nome ressoe gloriosamente através do mundo. Dar-vos-ão as chaves de todos esses portos desconhecidos do oceano, que presentemente estão fechados por poderosas correntes. Vocês já tinham ouvido isso? Não.
que Cristóvão Colombo ouviu essas coisas, essas palavras? Não, eu já tinha ouvido falar que o Gustavo Colombo tinha mediunidade enorme, de ouvir vozes. Está escrito no livro A Alma e Suas Manifestações através da História, dali que Leon Denis tirou, de E. Bonnemere. A vida de Joana d'Arc está em todas as memórias. Sabe-se que em todos os lugares, seres invisíveis inspiram e dirigem a virgem heroína de Dom Remy. Todos os acontecimentos de sua gloriosa epopeia são anunciados antecipadamente. Diante dela surgem aparições, vozes celestes ciciam-lhe ao ouvido. A inspiração nela flui como a corrente de uma onda rápida. No meio dos combates, nos conselhos, diante de seus juízes, por toda parte, essa criança de 18 anos comanda ou responde com segurança, consciente do papel sublime que desempenha, nunca variando nem na sua fé, nem nas suas palavras, inabalável mesmo diante dos suplícios, mesmo diante da morte, iluminada e como transfigurada pela luz de um outro mundo. Ouçam-na. Olha o que diz Joana d'Arc: eu amo a igreja e sou boa cristã, porém quando as obras que tenho feito e ao meu advento, é preciso que eu espere no Rei do céu que me enviou. Vim da parte de Deus e dos santos e santas, do paraíso e da igreja vitoriosa do alto, e de seu comando. A essa igreja submeto todos os meus atos e tudo o que tenho feito, eu farei. Ela diz, a igreja do alto, tá? A igreja do alto, não é a igreja da terra. Tanto que quem a condenou foi um bispo da igreja. Um bispo condenou ela à fogueira. Ela foi lançada ao suplício pela própria igreja. O bispo e os padres que estavam ali fazendo a inquisição, né, com ela, pedindo que ela renunciasse tudo aquilo. Renuncia, renuncia. E ela diz, as vozes não se calaram, as vozes não me abandonaram. As vozes não me abandonaram. E assim ela morre. Depois de um silêncio, ela não ouve a voz. Quando o fogo se acende, ela grita, as vozes não me abandonaram. A certeza, né? Agora você vê, uma menina de 18 anos, século XVI, em guerra, vencendo batalha por batalha, comandando uma tropa de homens. A vida de Joana d'Arc como médium e como missionária seria sem igual na história, se antes dela não tivesse havido o supliciado do Calvário. Pode-se dizer, pelo menos, que nada de mais augusto foi visto desde os primeiros tempos do cristianismo. A esses nomes gloriosos temos o direito de acrescentar os dos grandes poetas. Depois da música, a poesia é um dos focos mais puros da inspiração. Ela provoca o êxtase intelectual que permite comunicar com os mundos superiores. Mais do que os outros homens, o poeta sente, ama e sofre. Todas as vozes da natureza nele cantam. O ritmo da vida invisível regula a cadência dos seus versos. Todos os grandes poetas heróicos iniciam seus cantos por uma invocação dos deuses ou a musa. E os deuses invocados, isto é, os espíritos inspiradores, respondem ao chamado. Eles murmuram ao ouvido do poeta 1000 coisas sublimes, 1000 coisas que dentre os filhos dos homens só ele ouve. Interessante que ele fala depois da música. Segunda vez que ele fala da importância da música, ele fala que a gente entra no fluxo, né, com os espíritos superiores. Ele diz que é uma ligação real. E agora ele está falando aqui da poesia também, né? Isso. Não é o canto de Anitta, né? Não é esse, né? Por isso que você vê
Tem que apagar isso aí que eu falei. Você vê que quando a música na hora do passe é outra coisa. É, A música que eleva, mas conexão com os espíritos. sim, mas dentro da nossa casa a gente não usa música porque traz muito a adoração, o louvor. Então a gente não usa a música aqui para os nossos trabalhos, para os nossos estudos. Não impede que se use a parte, você fazer um concerto, convocar as pessoas chamar alguém para um concerto, convocar o grupo para um concerto, não impede. Mas aqui no nosso estudo a gente não utiliza a música para evitar essas confusões, porque se deixar vira uma cantoria só. Daqui a pouco tem gente incorporando aí, dançando, inclusive dançando, como a gente vê por aí. Pois é. Agora, é claro, quando você escuta um Chopin, um Beethoven, né, é diferente. Mas quando a gente vê determinados artistas, tem aqui, artistas aí com verdadeiros grunhidos, e chamam de música, pelo amor de Deus, né? Tem um livro desses que eles relatam, né, que os espíritos estavam na crosta, né, e eles passam em algum lugar e estavam tocando uma música extremamente pesada, né, e aí eles falam sobre essa questão da conexão através, né, da música. A Dona Ivone diz para a gente no livro Devassando o Invisível que esses grandes poetas, esses grandes artistas no campo da música, no campo da poesia, da pintura, estão reencarnando. É que a gente ficou um hiato aí, né? De coisa triste. Estão reencarnando. Ela afirma lá no livro Não Invisível. Quando compôs o Messias, ele teve um êxtase espiritual. Ele estava na torre de um castelo, um local belíssimo, com a natureza exuberante. Aí ele olha para o céu, ele vê Cristo. Cristo numa roupagem belíssima, né? Uma visão belíssima. E com uma aparição, de fundo vem a canção, vem o Messias. Aí ele fica assistindo, grava, aí vai com Isso que é médio, né? Isso que é médio. Então ele continua. Homero tem cantos que vêm do mais alto que a terra. Platão dizia, nesse Diálogos de Ion e do Menon, abre aspas, o poeta e o profeta, para receberem a inspiração, devem entrar num estado superior, onde seu horizonte intelectual é alargado e iluminado por uma luz mais alta. Não são os videntes, os profetas ou os poetas que falam, mas é Deus que fala através dele. Beleza, né? Tudo tem que ter elevação, né? Segundo Pitágoras, a inspiração é uma sugestão dos espíritos que nos revelam o futuro e as coisas ocultas. Virgílio foi durante longo tempo visto como um profeta por causa do seu égloga messiânica de Polion. Dante é um médium incomparável. Sua Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Ozanam, o principal autor católico que analisou essa obra genial, reconhece que o plano foi calcado nas suas grandes linhas de iniciação nos mistérios antigos, cujo princípio, sabe-se, era a comunhão com o oculto. É através dos olhos de sua Beatriz, morta, que Alighieri vê o esplendor da viva luz eterna. E toda a sua vida se iluminou. No meio dessa sombria Idade Média, sua vida e sua obra resplandecem como os cimos alpestres, quando se colorem com os últimos raios do dia e quando o resto da terra já mergulhou na noite. Tasso compõe aos 18 anos seu poema cavalheiresco, Renaud, sob a inspiração de Ariosto, e mais tarde, em 1575,
sua obra capital, sua Jerusalém libertada, vasta epopeia que afirma ter lhe sido igualmente inspirada. Shakespeare, Milton, Shirley foram também inspirados. Falando do grande dramaturgo Victor Hugo, disse o seguinte: Forbes, no curioso fascículo folheado por Warburton e perdido por Garrick, afirma que Shakespeare dedicava-se à magia e que o que há de bom nas suas peças lhe tinha sido ditado por um espírito. A gente lembra aqui do Chico, né, pequenininho, escrevendo no quadro, e a professora, que coisa bonita, de onde você tirou isso? Quem escreveu? Não foi eu que escrevi, no quadro não, primeiro no caderno, foi o moço aqui que me ditou isso tudo. Aí foi aquele escândalo, né? Aí deram um tema para ele foi para o quadro, escrever no quadro a redação, mandaram fazer outra redação. Chico pequenininho, lá no Triângulo Mineiro, qual foi o título da redação? A Areia do Mar. Ele nunca tinha visto o mar na vida dele, a areia do mar. Aí ele escreveu lá o quadro todo, foi uma beleza. Mas como foi isso, Chico? Um moço aqui, ó, ele está me ditando tudo, ele que está dizendo. Sua simplicidade, né? Todas as obras geniais estão povoadas de fantasmas e de aparições. Ali, diz Ésquilo, falando dos mortos, vós não os vedes, mas eu vejo-os. Acontece o mesmo com Shakespeare, suas obras principais, Hamlet, Macabeus, né? A gente chama Macabeus, é Macbeth, é Hamlet que a gente chama. Contém cenas célebres onde se movimentam aparições. Os espectros do pai de Hamlet e de Banquo, presos ao mundo material pelo peso do passado, tornam-se visíveis e levam os vivos ao crime. Antes de compor seus cantos do paraíso perdido, as filhas de Milton tocavam para ele, porque, dizia ele, a harmonia atrai os gênios inspiradores. Eis o que disse Shirley, seu historiador, Medwin. Eu não conhecia Shirley, não, ou Shirley. Shelley. Ele sonhava inteiramente desperto. Shelley é um homem, né? Ele, está falando ele, a nossa ignorância é muito grande, né? Ele sonhava inteiramente desperto, numa espécie de abstração letárgica que lhe era habitual. E depois de cada acesso, seus olhos cintilavam, seus lábios tremiam, sua voz se tornava trêmula de emoção. Ele entrava numa espécie de sonambulismo, durante o qual sua linguagem era muito mais de um espírito ou de um anjo do que de um homem. Cottle hauriu numa larga medida nas fontes do invisível. Suas relações com Lavater e a senhora Clattenburg o haviam iniciado nas ciências profundas, e cada uma de suas obras lhe trazia um selo. O Fausto é uma obra medianímica e simbólica de primeira ordem. Pode-se dizer o mesmo de Klopstock e de sua Messíada, poema em que sentimos passar o sopro do além. Então, Leon Denis está pegando vários médiums no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo das artes, no campo da religião, como nós vimos lá os profetas do Antigo Testamento. Eu sei que é um pouquinho maçante a gente ler, mas eu, pelo menos, estou lendo, estou achando interessantíssimo, né? Embora já tenha lido isso aí outra vez, ou outras vezes, mas é sempre interessante ouvir tudo isso, né? Às vezes eu corria à minha escrivaninha, diz Goto, sem me preocupar em endireitar uma folha de papel que estivesse de través, e escrevia minha peça em versos, desde o início até o fim, enviesado, sem mexer. Para isso pegava de preferência um lápis que se presta melhor para traçar caracteres, pois algumas vezes acontecia-me ser despertado de minha poesia de sonâmbulo pelo ranger ou pelos respingos de minha pena.
torna-me distraído e sufocar no nascedouro uma pequena produção. Qualquer barulho, né? Sensibilidade. Qualquer barulho. Eu vou parar daqui a pouquinho, vou ler esse último pedaço, vou parar naquelas estrelinhas ali na frente. O Fausto é o quê? É uma obra literária? Eu não conheço, a gente pode colocar aí no... Eu não estou com o meu celular aqui. Peça teatral. É uma peça teatral, né? Uma peça teatral. Uma peça teatral. Eu não estou com o meu celular aqui. W. Blake afirma que escreveu suas poesias sob a direção do espírito Milton e reconhece que todas suas obras foram inspiradas. Hã? Achou? Mais próximo de nós, Alfred de Musset, acho que fala Mussot, né? Tinha visões, via aparições e ouvia vozes. Uma tarde, sob os guichês do Louvre, percebeu essas palavras, abre aspas, fui assassinado, Rua de Chabanás, ou Chabanás, para lá correu e cruzou com o cadáver. Para onde me conduz, pois essa mão invisível que não quer que eu pare, dizia ele. Alternadamente sublime e puro como os anjos, ou depravado como um demônio, estava submetido às influências mais diversas, e ele próprio o observava. Duas testemunhas de sua vida íntima, George Sand e Sra. Collet, descreveram com fidelidade esse lado misterioso da existência do filho do século. Sim, dizia ele a Teresa, experimento o fenômeno que os taumaturgos chamam de possessão. Dois espíritos têm se apoderado de mim. Há muitos anos que tenho visões e que ouço vozes. Como duvidaria disso quando todos os meus sentidos me afirmam? Quantas vezes, quando a noite cai, tenho visto e ouvido um jovem príncipe que me foi caro e um outro dos meus amigos atingido em duelo diante de mim. Parece-me, nas horas em que essa comunhão se opera, que meu espírito se desliga do meu corpo para responder à voz dos espíritos que me falam. A senhora Collet possuía do poeta a narrativa de 3 aparições de mulheres amadas e mortas, que ele descreve de uma maneira emocionante. Nela acrescenta vários casos de exteriorização, semelhantes àqueles dos nossos médios contemporâneos. George Sand e Sra. Collet afirmam que o poeta entrava em transe com maior facilidade. Ele mesmo fala dos sopros frios sentidos e de desligamento experimentado, o que lhe parecia difícil de imaginar. Desses fatos, ressalta que Alfred Musset, ou Mussot, devia a influências ocultas uma parte, pelo menos, do ascendente que ele exerceu sobre os seus contemporâneos. Foi ao mesmo tempo um poeta de inspiração elevada e, propriamente falando, um vidente e um audiente. Então vamos parar por aqui. Leon Denis então pesquisou, hein? Né? Quanto material aí? Quanto material, e infelizmente desprezado pela maioria dos espíritas que não conhecem. E a gente ainda ouve falar que Leon Denis é difícil de entender. Não tem nada de difícil aqui. Ele pesquisou, facilitando a nossa vida. Quanta coisa que a gente não sabia, não é? Quantos médiuns inspirados. Aí querem dizer que médium é alucinado, querem dizer que médium é esquizofrênico, com tantos artistas inspirados, inclusive Shakespeare, né? Embora os tenham também, né, alucinados, né? Claro que tem, né? Porque quando você direcionar a sua mediunidade, você será igualmente. Claro. Embora tenha gente alucinada, uns precisam de remedinho, sim. Vamos fazer a nossa prece, então?
Desliga um pouquinho ali, que está gelado pra caramba. Então agradecemos a Leon Denis pelo seu esforço, suas pesquisas, servindo para nós outros de maneira bem fácil de acessar, entendendo, compreendendo a mediunidade desde épocas remotas, desde Moisés até os dias atuais. Muito obrigado por ter trabalhado em proveito da humanidade, em nosso proveito. Agradecemos aos guias desta casa, que nos proporciona esses momentos de enlevo através dos estudos, que nos propicia esclarecimento e apagando um pouco mais a nossa ignorância. Obrigado por tudo. Reconhecemos-nos aprendizes que precisamos muito ainda conhecer sobre a mediunidade. Reconhecemos ainda espíritos pequeninos, inferiores muitas vezes, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Reconhecemos, Senhor, que precisamos aprender a amar, que precisamos educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos libertar das paixões que nos escravizam ainda. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, por favor. Envolva a nossa casa e que esta casa não sofra dano algum, muito menos a doutrina espírita, devido à nossa inferioridade. Que consigamos divulgar de maneira clara e límpida a doutrina que o Senhor nos trouxe. Divulgar Kardec, divulgar o Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso esforço, inspira-nos, proteja-nos, ampara-nos e conduza-nos na estrada da vida e na nossa mediunidade, exercida nessa casa de amor. Que seja em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do altivo, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado, em nome do amor de Deus, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.